Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante, diga amém. Vamos ler. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, aos animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se tinham vergonha. Amém? Glória a Jesus. Amados, é bem verdade que o plano original de Deus era muito bom, era perfeito, né? Imagine, irmãos, imagine, se o ser humano não morresse. Imagine se você e eu não ficássemos enfermos. Imagine se o trabalho fosse algo simplesmente apenas cultivador e prazeroso. Imagine nós vivermos como Adão vivia naquele tempo, tendo o privilégio de se encontrar com Deus pessoalmente a cada virar de tarde. Imagine se nós vivêssemos em um período de pureza e inocência e não houvesse maldade. Não é isso? Imagine. Esse é o plano de Deus para a humanidade, né? Esse era o plano de Deus para a humanidade. É interessante que na lição que nós compartilhamos, que o pastor Alex compartilhou no grupo, nós vemos que ele diz assim: não era para ser assim. Faz a gente pensar em como seria se o homem não tivesse se rebelado. Porque a vontade de Deus, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo tudo isso na Bíblia. Eu vejo em Gênesis capítulo 2, versículo 17, o homem vivendo eternamente e isento de enfermidades. Gênesis 2,17, Deus dizendo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Ou seja, o homem até aquele momento, ele estava no estado em que ele não morria. Ele teve início, mas ele não tinha meio nem fim. Esse era o estado em que o homem vivia. A Bíblia também diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8, assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Imagina, você ouvir os passos do teu Criador e saber: vem ele aí, vem ele para aquele encontro diário comigo. Existia um relacionamento pleno entre Deus e o homem. Também existia período de pureza. O texto que eu li, o versículo derradeiro, o versículo 25, diz assim: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Período da inocência. Quando nós vemos Deus plantando
uma quantidade seleta de árvores, e dando liberdade ao homem de comer de toda a árvore, porém, proibindo o homem de comer de uma só árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vejo uma proibição, porém, recheada de amor. Se você avaliar comigo, em Gênesis capítulo 2, versículo 16, está escrito assim, ó: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Foi a primeira restrição. A primeira restrição que Deus dá aos pais da humanidade. A primeira restrição fora recheada de amor. Quando Deus disse, não faça isso, não coma, Deus estava fazendo para protegê-los. É interessante que ele libera a proibição e, ao mesmo tempo, ele libera também o porquê da proibição. Ele diz, ó, vai ter uma sentença. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Não façam isso. Como é que eu aplico isso para a minha vida hoje? Os maiores beneficiados em cumprir o mandamento de Deus ainda hoje é quem cumpre. Quando Deus diz, abandone a mentira, Deus é beneficiado em quê? Eu respondo, nada. Porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo verdadeiro. E o homem continua sendo vaidade. Nada. Agora, quando você abandona a mentira, embora você esteja fazendo em detrimento a amar a Deus, você está sendo beneficiado. Porque você ganha credibilidade. As pessoas acreditam em você. A tua palavra vale. Você não precisa assinar nada, porque a tua palavra vale porque você anda em verdade. Quando a Bíblia diz, não adultere, não cobice a mulher do teu próximo, quem é o maior beneficiado? Você, sua família, seu casamento é saudável, seus filhos têm uma referência de fidelidade, de amor dentro de casa. Deus continua sendo Deus. Perdoe. Deus é beneficiado em quê quando você perdoa? Deus continua sendo Deus. Mas você é beneficiado. Vive uma vida livre de ressentimentos. Tem menos chance de contrair câncer. Você é beneficiado. É interessante que quando eu vejo Deus liberar uma restrição amorosa, vamos dizer assim, eu vejo também um outro personagem entrando em cena. Eu vejo um personagem tentando os nossos pais, os pais, né? O homem e a mulher, o primeiro casal. A Bíblia fala acerca de um personagem chamado serpente. Se você avaliar em Gênesis, virando a página, no capítulo 3, você vai ver a aparição desse ser. Eu tenho observado que o diabo, o Satanás, o nosso adversário, porque a serpente nesse texto aí, fora induzida, incorporada pelo adversário, né? Nós vamos ver em outros muitos textos bíblicos falando acerca de Satanás como a antiga serpente, não é isso? Então, nesse texto aí, sempre que você olhar para a serpente, você vai entender que existe uma possessão demoníaca e uma influência demoníaca para que o homem se corrompa, para que o homem fira um princípio, um mandamento de Deus. Mas uma coisa que eu tenho observado é que o diabo ele não é muito criativo, né, irmão? Essa é a verdade. Ele continua usando basicamente as mesmas estratégias até os dias de hoje para levar o homem à rebelião, para levar o homem a andar na contramão da vontade, dos princípios de Deus. E eu vejo aqui, no mínimo, aqui três estratégias que ele utilizou nesse texto. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 1, acompanha comigo aí. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? O nosso nível de entendimento acerca da vontade de Deus vai determinar se nós somos presas fáceis ou não para o diabo. O nosso nível de entendimento. Se você puder acompanhar comigo, você vai abrir Mateus capítulo 13, versículo 19, você vai ver a constatação daquilo que eu estou dissertando para os irmãos. Mateus 13, 19.
Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Ó. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que é semeado à beira do caminho. Perceba que Satanás está sondando o terreno, questionando Eva. Ele está dizendo, como é que é mesmo que Deus disse mesmo, hein? Vocês não podem comer nada que está aqui, né? É isso que Deus disse? Ele está questionando para entender até que ponto Eva havia entendido a ordem expressa do Criador. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. É interessante que em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, vocês vão ver que a transformação da vida de alguém e, inconsequentemente, está inserido na vontade de Deus, vem pela transformação do entendimento. Se o homem não compreende a vontade de Deus, se ele não está alinhavado no mesmo pensamento do cabeça, que é Cristo, consequentemente ele é uma presa fácil. Porém, quando vemos no texto que Eva sabia na ponta da língua acerca do mandamento. E ela até inclui algo, nem toca. Deus falou para a gente nem tocar, e Deus nunca falou que não era para tocar. Deus falou que não era para comer do fruto, mas para tocar ela estava incluindo, ela estava inserindo alguma coisa, né, irmão? Mas nem toca, nem toca. Vemos aqui também, de segundo plano, que uma das estratégias do diabo é transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. É um engano, né? Ele trabalha muito se utilizando dessa ferramenta. Em Gênesis 3:2 está escrito assim: respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Aí a serpente fala, ó, certamente vocês não vão morrer. Fica tranquilo, pode comer, vocês não vão morrer não. Talvez você se pergunte, como eu também me pergunto, como a mulher preferiu ficar com os argumentos da serpente em detrimento a ficar com o mandamento do Criador? Para pensar nisso. Às vezes eu fico me perguntando, mas caramba, ela preferiu ouvir um conselho momentâneo da serpente do que ouvir o mandamento. Que, irmão, para pensar, é mandamento. Não é um negócio assim, se der, tu faz. Se tiver a teu alcance, tu faz. Né? Se você não conseguir resistir, aí tudo bem. Não faça. É uma proibição, é um mandamento. Ela preferiu ouvir a serpente. Agora, pasmem. De fato, isso é absurdo. O pior é que toda essa história continua se repetindo até o dia de hoje. As criaturas continuam dando mais crédito aos conselhos do diabo, a antiga serpente, do que os mandamentos de Deus. Se você avaliar, só é você olhar um pouquinho ao redor, vocês vão ver, vão perceber, pronto, o pastor Alex estava falando aqui acerca da política, acerca das ideologias, só é você olhar. Você vai ver o homem fazendo as suas escolhas segundo o seu malvado coração, a gente vai chegar lá, segundo o seu malvado coração, e se rebelando dia após dia, vez após vez, contra Deus. Quer ver outra estratégia aqui? Ó, Gênesis 3:5, está escrito assim, ó, a serpente continua falando, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Para pensar nessa frasezinha assim, ó, no versículo 5, ó, Deus sabe. Deus sabe. É fácil a gente interpretar isso. É como se a serpente dissesse assim, Deus está privando vocês de alguma coisa. Deus
tem algo guardado que ele não compartilhou com vocês e é bom. Deus está privando vocês de algo que é para vocês e que é muito bom e que vai fazer diferença na vida de vocês. Deus sabe. Perceba que até o dia de hoje é assim. Principalmente na vida dos adolescentes. Ih, rapaz, esse negócio de jovens. Ih, rapaz, esse negócio de crente, rapaz, isso não é vida. Esse negócio de crente, rapaz, isso aí é uma vida sem prazer. E tem gente, rapaz, que entendeu o evangelho errado. Eu escutei um pastor falar algo que eu falei, rapaz, é isso aí. É isso. Imagina uma criança que pega uma bala. Imagina o pirulito do Zorro, que o pastor... o pastor pregou aqui no domingo, né? Hã? Do Zorro, né, mano? Então, cheio de cabelo, né? Assim, sujo de terra. Aí a criança acha aquele pirulito. E fica lambendo o pirulito. Ai, que pirulito bom. Aí você chega e fala assim, menino, para de comer esse pirulito. Ele olha para tu e fala, não, mas tá bom, tio. Eu vou continuar comendo pirulito. Mas tá sujo, rapaz, vai te fazer mal. Não, mas tá sujo, mas é bom. É prazeroso. É gostoso. Menino, para com isso, menino. E ele não vai parar. Porque tu sabe que tem muita gente apresentando o evangelho assim? Abandona o pecado. Abandona a maledicência. Abandona a prostituição. Abandona a mentira. Abandona. Beleza. Mas em detrimento a quê? Simplesmente colocam a vida cristã como uma vida simplesmente respaldada em algumas regras e alguns abandonos. É isso, mas não é só isso. É como se, eu vou te explicar como é que é. É como se você chegasse, quem já viu Chaves aqui, diga glória a Jesus. Eu já vi, irmão, já vi Chaves. Já viu aquele pirulitão do Chaves? Do Chaves não, é do Kiko. Ah, foi de propósito, eu vou te pegar, irmão. Do Kiko, né, irmão? Do Kiko, aquele pirulitão. A criança está lá. Larga isso, menino. Não largo. Tu vai largar, não? Não. Rapaz, mas eu tenho um negócio muito melhor para te dar aqui, cara. Larga isso, toma esse pirulito para você. O menino vai pensar duas vezes. Tá bom, tio, me dá. Isso é o evangelho. É você abandonar algo que está te destruindo. É prazeroso mesmo. É momentaneamente bom. Mas está te destruindo, está acabando com você. Por algo que é infinitamente melhor. Aleluia. Infinitamente melhor. Isso é o evangelho. Voltando para o texto aqui. É interessante que é esse o argumento que a serpente usa. Deus está privando você de algo bom. Agora, se Deus disse que não, Ele sabe o que é melhor para mim. Precisamos confiar no nosso Pai amoroso, irmão. Ponto. Ainda que não entendamos, precisamos encontrar prazer em Deus e obedecer a Deus, porque isso é infinitamente melhor e precisamos simplesmente confiar, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Teve outra coisa que Ele faz muito, é seduzir. Em Gênesis 3:6, olha aí. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, para. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Eu vos pergunto, foi a primeira vez que ela viu aquela árvore, irmão? Certamente não, irmão. Certamente não. Ela tinha passado algumas vezes olhando para aquela árvore, está lá, a árvore que Deus falou que não era para comer. Então, está lá. Vou nem tocar nela. Mas agora ela vê de novo, mas ela vê de uma forma diferente. Ela vê por um outro ângulo. Ela vê com outro olhar. Olha aí, ó. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ó, atraente aos olhos, desejável para dar entendimento. Aí ela toma do fruto, come e ainda influencia Adão para comer. Pensa comigo, irmão. Pensa comigo. Ela olhou aquela árvore sob a influência de quem? Da serpente. Isso é seduzir. É fazer você olhar para alguma coisa e não olhar para as consequências daquele ato. Vou dar um exemplo aqui. O diabo quer transformar um camarada em alcoólatra. Ele vai fazer ele olhar assim para o copo. Olha como aquele copo está suado.
Como vai ser refrescante você tomar essa bebida. Mais do que isso. Além de estar calor e ser refrescante, vai te dar coragem de tu falar uns negócios que tu não fala se tu estiver com a cara limpa. Vai ser bom que tu vai curtir a noite. Você não vai ser você vai se soltar. Vai ser bom para cá. Toma, rapaz. O importante é não se viciar. Qual é o argumento? Fazer o camarada olhar apenas para o lado prazeroso da coisa e ofuscar dele as consequências do ato. Foi o que ela fez. Detalhe, se valendo de algumas mentiras, né? Ou, melhor dizendo, de meias verdades. Quando ela disse assim, vocês vão ser como Deus, vocês vão ter entendimento de Deus. Fala, rapaz, é isso. Deus está querendo que a gente fique no nível inferior ao dele. Se a gente comer, a gente vai ser tão, a gente vai olhar para Deus de tete a tete. Deus está privando vocês de alguma coisa. É interessante que ela vai, come, influencia o seu marido, e é interessante que quando Deus vem caminhando no jardim, ele não chama por Eva não, né, irmão? Deus chama Adão. Porque a ordem foi dada para Adão. Irmão. Deus chama Adão porque a Adão foi dada a incumbência de lavrar e de cuidar do jardim. Ele chama Adão para uma conversa, para um acerto de contas. Depois ele vai tratar com a mulher. Mas em primeira instância ele chama Adão. E o texto diz que quando eles comem, voltando para o texto, os olhos deles se abrem. E eles passam a perceber que estavam sem roupa, irmão. Interessante que antes de comer, eles estavam nus e não sentiam vergonha. Mas depois que eles comem, os olhos se abrem e agora eles saem do período da inocência e a maldade entra. A maldade entra pela rebelião. A inocência cede lugar para a maldade. Os olhos de ambos foram abertos mesmo. E eles passaram a ter conhecimento do pecado como Deus. Calma aí. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eles, o casal, eles conheceram o pecado e foram afetados pelo pecado. Porém, Deus conhece o pecado por contraste. Deus não é afetado pelo pecado. Deus é santo. Agora, o casal, quando conheceu, teve um nível de conhecimento elevado, na verdade, isso só fez eles deteriorarem. Aleluia. Só fez eles deteriorarem. Só fez eles caírem. Eles não subiram de nível, eles desceram de nível. Porque Deus conhece o pecado por contraste e não é afetado pelo pecado, como eu já disse. Mas o primeiro casal, eles conheceram o pecado e o pecado afetou eles. A maldade começou a imperar na vida deles. O pecado começou a governar a vida deles. E aí, irmão, o pecado passou a fazer parte da existência deles. E não só deles, a gente vai estudar sobre isso. Mas de toda a humanidade. E aí com o pecado veio a morte. Deus já havia liberado a sentença, ó, se comer, vai morrer. É interessante que eles comem, mas continuam vivos, né, irmão? Já parou para pensar que eles não comeu, pum, não é chumbinho, não. Comeu, continuou vivo. Estava vivo. Mas e aí? Quando nós lemos esse texto, estudamos a fundo isso, nós vemos que a morte acontece ali no mínimo em duas esferas. A primeira esfera da morte é a morte que nós chamamos de morte espiritual. É a separação entre Deus e o homem. Eu vejo essa separação andando em duas vias. Primeira via, a relação entre o homem e Deus, deteriorada. Da parte do homem para com Deus, foi deteriorado. Olha só, o homem se afastou de Deus. Está no texto. Se você vê em Gênesis capítulo 3, versículo 8, está escrito assim, ó, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde você está? E ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e me escondi. Nós já começamos a ver Deus se aproximando de Adão e Adão se escondendo de Deus. Começamos a ver dois sentimentos entrando na história: a culpa e o medo. A culpa e o medo passam a existir, porque o entendimento acerca do pecado afastou o homem de Deus. Quer ver um exemplo no Novo Testamento? Um dia Jesus entrou no barco, Pedro tinha tentado pescar a noite inteira, não apanhou nada. Jesus falou: lança para a direita. Pegou um montão de peixe. Quando Pedro viu aquele milagre, ele se ajoelhou e falou assim: Senhor, se afasta de mim, rapaz. Eu sou pecador, sai do meu barco, rapaz, eu sou pecador. É esse tipo de sentimento que o homem acaba carregando dentro dele: a culpa e o medo. O medo da sentença. Por quê? Porque a culpa está inserida, porque ele sabe que ele infringiu um princípio. E nós vemos também numa linha inversa, Deus se afastando do homem, porque Deus não comunga com o pecado. Em Isaías 59, versículo 1, está escrito assim: o Senhor não está encolhido para que não possa ouvir, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as maldades do meu povo fazem separação do meu rosto, de mim, para com eles. Ou seja, Deus não compactua, Deus não comunga, Deus não participa do pecado. Vemos Deus agora, a relação do homem para com Deus, no mínimo, se deteriorando e não ficando mais como era antes. Não era tão plena como era antes. Eu não digo que o homem foi totalmente, porque nós vemos ainda Deus se relacionando com Abel, nós vemos ainda Deus, mas não vemos mais a relação sendo como antes, no princípio. Também, a Bíblia também fala da morte física. A morte espiritual é isso: separação do homem para com Deus. O homem está morto em seus delitos e pecados. E a morte física? O homem passou a se deteriorar, a acabar aos poucos, a ir se desvaindo. Até então a vida do homem tinha só início, agora tinha meio e também ia ter fim. Porque Deus disse em Gênesis 3,19: tu é pó, cara, e para o pó tu vai voltar. O homem não morreu de imediato, como eu já disse. Ele passou a morrer. O processo de deteriorização começou a partir do momento em que eles atravessam e não cumprem o princípio, a norma, o mandamento de Deus. E é interessante que isso não acabou neles. Adão e Eva não receberam essa sentença e morreram e acabou por aí. Não, eles são o cabeça de uma raça, os cabeças de uma raça. Toda uma raça descendeu desse casal. Se você for ver em Gênesis 3:20, olha aí. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Como eu já disse, Adão e Eva foram os cabeças de toda a raça humana. Toda a raça humana descendeu desse casal. E por consequência disso, todo ser humano é pecador e mau por natureza. Um dia falaram com Jesus assim: Senhor, tu és bom. Em Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Olha aí. Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Todo ser humano é mau. Todo ser humano é mau. Eu perguntei esses dias para um colega de trabalho: e o neném recém-nascido, ele é pecador? A menina falou: claro que não, é. O neném recém-nascido é pecador? Eu falei: ele é. Ah, irmão, ela pulou assim, 2 metros de altura, lá no serviço. Claro que não, como é que tu fala que o neném recém-nascido é pecador? Eu falei: é claro que ele é pecador. Não é pecador? Eu falei: é pecador. Eu falei: não vou nem citar a Bíblia. Eu não vou citar a Bíblia. Eu vou só dar um exemplo para você aqui. Imagina um pé de laranja, pequenininho. Estou imaginando, o que tem? Falei: para ele ser laranjeira, ele precisa da laranja?
Não. Eu falei, sim ou não? Não. Ficou assim pensando, eu falei, isso mesmo, queima a cabecinha. Fala para mim. Para ele ser laranjeira, ele precisa de laranja? Aí ela, não, já é laranjeira mesmo sem dar laranja. Eu falei assim, agora eu vou te perguntar. Pensa no nenenzinho recém-nascido. Ser pecador, ele precisa já ter cometido algum delito? Pensando por esse lado, falei assim, é isso aí, irmão. Salmo 51, versículo 5. Davi vai dizer assim, sei que eu sou pecador desde que nasci. Desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. É a Bíblia que está falando, não é eu, irmão. Desde que me concebeu minha mãe. Sabe o que Davi está dizendo? Eu nasci já em pecado. Eu recebi a herança adâmica. Eu já nasço em pecado. E então tá bom. Então qual é a maior evidência de que esse pecado passou para todo mundo? Como é que é a evidência? É uma mancha que a gente tem? Como é que é esse negócio? Está simples. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa eu queria que tu abrisse comigo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem achou e quer ler? Ninguém quer ler, né? Então, olha aí, irmã. Vai lá. Quem foi esse homem? Não, irmã, calma. Não. Que homem? Vamos, gente, erra, mas tenta. Adão. Foi por meio de Adão, irmã, que o pecado entrou no mundo. Não é isso? Vamos continuar lendo. A morte. Eu vou ler para tu. Por isso que todos pecaram. Vamos interpretar esse texto aí. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Qual homem? Adão. E pelo pecado a morte. Ou seja, o homem passou a morrer por causa do pecado. Não é isso? Assim também a morte passou a todos os homens. Todo homem morre, por quê? Isso é a maior evidência que nós recebemos como herança o pecado adâmico. Que nós somos pecadores de nascença. Essa é a maior evidência. Tu morre? Então, meu irmão, tu veio de Adão. Só se tu não morre. Mas se tu morre, tu veio dele, irmão. E agora é interessante que o homem está debaixo de uma sentença e Deus é um justo juiz. Para pensar nisso, irmão. Eu e você debaixo de uma sentença e Deus sendo um justo juiz, tendo que julgar retamente com justiça. Qual é a sentença do homem? Qual é o juízo para o homem? Se Deus te julgar justamente, retamente, morte eterna, julgamento eterno. Só que Deus, antes da fundação do mundo, Ele já tinha providenciado um plano perfeito para salvar a humanidade da consequência do pecado de Adão. É por isso que nós vemos na Bíblia um segundo Adão se manifestando, e o nome dele você sabe muito bem, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. A transgressão de Adão afetou toda a humanidade, trazendo condenação e morte. Agora, a obediência do Filho de Deus, que fora providenciada por Deus, trouxe perdão e justificação a todo aquele que nele crê. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você abrir, lá em Romanos capítulo 5, vamos ler tudo. No versículo 17, Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça
resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Adão deu mole e toda a humanidade foi afetada. Jesus veio, encarnou, foi obediente até a morte e morte de cruz. E se pela transgressão e desobediência de um homem, toda a humanidade foi afetada, pela obediência de um homem que foi até a cruz e morreu no meu lugar, Filho de Deus, encarnado, muitos podem ser justificados, têm acesso à graça. Então, quando o homem ele tem um encontro com Jesus Cristo e entende a graça, entende a salvação, entende o senhorio de Jesus Cristo, ele é lavado no sangue de Jesus. E quando Deus olha para esse homem, ele não vê mais os pecados desse homem, ele não vê mais a herança adâmica sobre a vida desse homem, ele vê a justificação que Jesus conquistou para esse homem na cruz do Calvário. Ele vê as costas ensanguentadas do seu filho, ele vê as mãos perfuradas do seu filho, ele vê a coroa de espinhos do seu filho, ele vê um sangue de um justo cobrindo multidão de pecados. É isso que ele vê. Da mesma forma que Adão transgrediu e toda a raça humana foi afetada, sim, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que todos os seres humanos pudessem ter acesso à graça salvadora em Jesus Cristo. Aleluia. Agora, Jesus Cristo veio para resgatar aquilo que Adão perdeu. Resgatar aquilo que Adão perdeu. Adão passou a morrer. Jesus Cristo falou assim: aquele que crê em mim vai ter a vida eterna. Adão perdeu um relacionamento pleno com Deus, e aí o relacionamento ficou deturpado ao longo da história, tendo a necessidade de animais morrerem, de todo um sacrifício. Aí Jesus Cristo foi o sacrifício para que o véu do templo se rasgasse e o homem pudesse ter acesso e livre acesso a Deus novamente. Aquilo que Adão perdeu, em parte, Jesus conquistou na cruz para que nós pudéssemos usufruir de novo. Aleluia. Imagine, irmãos, imagine, esse meu Jesus é o segundo Adão. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação. E tudo aquilo que Adão perdeu e que afetou toda a humanidade, ele veio para restaurar, para reconstituir na vida daquele que crê. Amém? Deus abençoe vocês. Espero ter contribuído, né, nessa minha participação, e peço que os irmãos intercedam pela minha vida, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Pai do Senhor.